Boa noite a todos. Não, foi só com 1 minuto. Não, já tá. Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início ao Leus do dia 28/9/2020, com o João e a Emília, gerenciada, e a mesa do Rafael Gonçalves. E agora, Rafael, eu te passo a palavra para você apresentar os convidados. Muito bem. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. A gente pede desculpa pelos 20 minutos de atraso, mas o mundo virtual e os atributos informáticos aparentemente não é o forte da gente. Mas, enfim, apesar de tudo, estamos aqui. É um prazer a gente encontrar mais uma vez. Só vou contextualizar um pouco. Então, normalmente esse seminário do Leus, que a gente faz no grupo de pesquisa, a gente faz todo mês. Era, enfim, presencial. A partir desse semestre a gente começou nesse novo modo virtual, esperando que em 2021 a gente volte a algo mais normal. Mas a ideia, nesse contexto, era trabalhar um pouco alguns elementos de políticas, enfim. A gente trabalhou mais o Estado e a cidade do Rio como um todo no mês de agosto. A ideia hoje é falar um pouco sobre habitação, urbanismo. Mês que vem a gente vai falar sobre política de segurança pública, e em novembro mais questões socioambientais. Mas a discussão é pensar esse contexto político que a gente vive atualmente, nessa pós-pandemia, enfim, com muitos parênteses, né? E as eleições municipais, que quando a gente se dá conta, a gente começou a campanha agora há poucos dias, desde ontem, né, ou anteontem, e as eleições é daqui a pouco, né? Enfim, a gente tem 1 mês e meio aí pela frente, então pensar algo que tem um papel extremamente importante político em termos locais, mas também já para 2022 como um ponto importante para se repensar novos rumos para esse país. Enfim, então hoje é um prazer estar aqui. Eu apresento rapidamente, mas depois eu deixo que eles se apresentem, cada um. A Emília, ela grande liderança do Horto, representante também aqui para a gente do Conselho Popular, então vai ser ótimo também que a Emília explique um pouco o papel do que é o Conselho Popular e, sobretudo, enfim, que ela fale da luta histórica em relação ao Horto. Emília, boa noite, prazer você estar aqui com a gente, tá? Obrigado por ter aceito o convite. E eu queria apresentar também o João Vitacher, professor da USP, grande liderança também, e teve, além de um papel como acadêmico, também um papel importante como gestor. Ele fez parte como secretário de urbanismo, se eu não me engano, não sei se era realmente no urbanismo ou de habitação, agora não sei, depois você me corrige, no governo do Haddad. Então também é interessante que ele pode falar em várias dimensões, tanto como acadêmico, também como gestor público, e contar um pouco essa dimensão e onde estamos e como estamos. Então, João, obrigado, boa noite, é um prazer ter aqui você com a gente. Enfim, então vou passar a bola para a Emília, mais ou menos aí a gente pensou uns 20, 25 minutos, Emília. Aí, enfim, o que você puder, qualquer coisa eu te dou um toque em questão de tempo. E aí eu pensei da Emília falar, depois a gente faz um contraponto com a história do João. O João já andou falando que São Paulo tem um risco de virar... São Paulo está com risco de virar Rio de Janeiro, eu espero que não. Mas aí o João pode falar um pouco para a gente sobre isso, e depois a gente abre para a pergunta, mas eu acho que esse contraponto também, Rio e São Paulo, eu acho que cada vez mais Rio e São Paulo tem que se encontrar, a gente tem muitas dimensões complementares, somos grandes, enfim, cidades que se encontram, mas às vezes a gente tem um de costas para o outro, né? Enfim, então essa dimensão. Emília, obrigado, eu passo a bola para você, obrigado por você ter aceitado aqui. Então, boa noite a todos, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, participando, dialogando com vocês. É uma grande responsabilidade, né? Falar em nome do Conselho Popular e falar pela luta, né? Pelos direitos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Meu nome é Emília Maria de Souza, eu faço parte da Associação de Moradores e Amigos do Horto, uma associação que foi fundada no ano de 1982, justamente para servir de instrumento jurídico para estar lutando pela luta ao direito à moradia. Devido à ameaça, né, que nós sofremos desde a década de 80, de demissão, né, de todas as famílias da comunidade,
em ações desenvolvidas hoje pelo Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, antes pelo IBAMA, enfim, pelo governo federal, e hoje é de âmbito do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico. Eu faço parte, né, na construção de todos os instrumentos legais, né, em defesa não só da nossa moradia, mas como a moradia de todos, né, os companheiros aqui da cidade do Rio de Janeiro, que moram em comunidades também que sofrem ameaça de remoção, sobre a orientação, né, e o incentivo do nosso querido e saudoso professor Miguel Valdez, né, foi criado o Conselho Popular da cidade do Rio de Janeiro, que esse conselho funciona da seguinte forma: as comunidades têm voz e arbítrio, né, para estarem deliberando sobre as decisões a serem tomadas contra as remoções. E essas ações são feitas em parceria, né, com a Defensoria Pública da cidade do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União e vários companheiros, né, de grupos e instituições que também lutam aqui pela permanência das comunidades, né, em seu local de origem e contra as remoções. Principalmente lá a Pastoral de Favelas, que nos cede, né, um espaço, uma sala, para que nós possamos fazer nossos encontros, né, que no momento nem estão sendo presenciais devido a esse momento que nós estamos vivendo aí, né, com a Covid-19, essa praga que assumiu o mundo, mas a nossa luta continua virtualmente em nossos encontros, né, nossas reuniões virtuais, porque a luta não pode parar, né? Principalmente agora que nós estamos num momento assim, de alguns anos, né, de 2 anos para cá, de um retrocesso vergonhoso, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que já foi referência política no Brasil, né? E hoje nós estamos assim vivendo uma decadência, onde o cidadão, a população, os trabalhadores correm o risco, né, de estarem perdendo principalmente o seu direito à moradia digna. Porque a partir do momento que o povo, né, a maioria do povo elegeu governantes sem compromisso com as questões sociais, o que nós vemos hoje no Rio de Janeiro e no Brasil também, né, são cada vez mais famílias ocupando as nossas calçadas. São cada vez mais famílias desalojadas que com essa crise, com o desemprego, ficaram sem condições de pagar o aluguel, foram despejados, outros estão aí, à deriva, vivendo na rua, vivendo de favor, passando fome, frio, enfim. Então, eu acho que é um momento que a população brasileira, a população carioca, tem que repensar, refletir muito sobre a sua maneira, né, de eleger os seus candidatos, sobre a maneira de dignamente, né, estar exercendo o direito ao voto. Está na hora da população acordar e sentir que o ato de votar é um ato assim, supremo, né, que faz parte da nossa vida e que vai refletir na nossa vida durante 4 anos e que sabe durante a vida inteira, né? Que depois desses 4 anos, se for um governo catastrófico, isso vai afetar a nossa vida, a vida dos nossos filhos
eternamente, né? Vai ser difícil de ser consertado. Então a população tem que pensar no momento que nós estamos vivendo agora. Pensar nos momentos que nós vivemos anteriormente, né? Há 6 anos, 8 anos, 10 anos atrás, que para muitos não foi nada. Dizem, mas não fez nada, os governantes não fizeram nada em favor do pobre, da população. Isso é uma questão de discernimento, gente. Vamos colocar na balança a diferença gritante que está acontecendo nesse período curto que houve essa mudança de gestão no Brasil. Hoje o pobre entra no supermercado, com R$200 ele não compra nada. Uma família com 10 pessoas, né, um casal com 4, que a população pobre geralmente tem 3, 4 filhos. Como que vai sustentar com o salário mínimo com o preço que estamos aí pagando? O básico da alimentação, que é o arroz, feijão, a carne, o leite. Sem falar na educação e na saúde. Que hoje, nesse momento de crise, a gente não consegue o atendimento de emergência no posto de saúde, né, que faz o atendimento ali regular durante a semana. E na hora da emergência, recorrer aos hospitais públicos com uma simples crise de asma, o cidadão pode morrer ali na emergência por falta de atendimento, porque existem outros casos, né, a serem atendidos lá com doenças mais graves. Então é um momento de fazer uma reflexão. É um momento de pensar que com dignidade, que o voto da população, o voto consciente, não tem preço. Porque muitos vão fazer oferta, muitos fazem oferta. Inferindo aquele que cai, né, na conversa, nas promessas desses que chegam vendendo voto, fazendo ofertas. Que a partir do momento que ele paga pelo voto, depois de ele não tem mais compromisso nenhum com a população. Então, assim, nós, né, estamos aqui na militância, né, do movimento popular, trabalhamos e lidamos com as pessoas da comunidade. A gente tem que sutilmente ter uma forma, né, uma fórmula para estar conversando com os nossos companheiros, explicando a eles que o futuro do Brasil está nas nossas mãos, não nas mãos dos políticos. Que tudo depende muito, a mudança depende muito da forma que nós vamos votar e em quem nós vamos eleger. Se são pessoas confiáveis, que a gente tem que fazer uma pesquisa, né, da vida do cidadão, principalmente quando já foi político, né, ver o seu currículo ali e eleger aquele que a gente achar que merece o nosso crédito para estar representando durante 4 anos lá no mandato legislativo. Infelizmente, no nosso país, não é nem só no Rio de Janeiro, o povo foi, né, induzido, né, a acreditar nos mais poderosos, nos barões da política, nos barões aí de alto poder financeiro, justamente por conta de quê? Da falta do conhecimento, da falta da educação necessária, né, para que as pessoas tenham o mínimo discernimento de saber escolher, né, de saber, de poder estar entendendo, né, a linguagem dessas pessoas que chegam com um belo discurso, com palavras, né, bonitas, que envolvem, né, e para convencer o eleitor,
mas sem compromisso nenhum. Essas pessoas, na verdade, elas se valem, né, esses poderosos, se valem da necessidade do povo, da miséria do povo. Aí a população, infelizmente, acaba se vendendo por um lideiro de cimento, por R$100, por um quilo de carne, por churrascada, por cervejada. E é esse o motivo principal, né, que existe tanta resistência em se investir na educação no Brasil. Porque o povo educado, o povo sabe que tem uma direção a seguir. O povo sabe, a pessoa que tem uma educação adequada, sabe definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim politicamente. Já as pessoas que não têm o acesso, né, à educação adequada, que vive ali no seu dia a dia, em condições precárias, elas se iludem muito com o discurso do colonialismo. E é isso que a gente tem que trabalhar na nossa comunidade, conversar com os companheiros e falar com eles que muitos até falam assim: eu voto porque tem que votar, mas eu detesto política. Mas não adianta detestar a política, porque nós fazemos parte da política. O ser humano, ele é um instrumento, né, para fazer com que a política aconteça da forma adequada. A partir do momento que a pessoa simplesmente ignora, né, que a nossa vida depende de uma boa política, não vai fazer o sistema funcionar de forma adequada. E a minoria abastada, né, que gosta da política para se dar bem, para se alavancar politicamente e financeiramente, tira proveito dessa situação dos menos favorecidos, dos menos, né, instruídos, que acham que a vida dele não depende da política, quando que a gente já nasce, né, a partir do momento que o ser humano nasce, ele já vive, a vida dele já está sendo movida pela política a partir dali. William, deixa eu te perguntar algo assim, em relação a isso. Como que anda especificamente a situação do Horto atualmente? O conflito, as questões, como que estão? As coisas estão mais tranquilas? Como que está a luta? Se há o risco ainda de remoção, se isso já acalmou? E se esse risco está se manifestando em outras comunidades também? E se o Conselho Popular está articulando essas dimensões? Se, por exemplo, o governo de Crivella trouxe mais risco, menos risco, ou foi a mesma coisa em relação à habitação? Então, com relação à comunidade do Horto, os processos continuam tramitando de forma acelerada, né? Durante esse período que nós estamos vivendo aqui no isolamento, a pandemia, não houve nenhuma ameaça assim, né, de remoção de famílias. Mas só que os nossos advogados vivem cumprindo prazos e mais prazos para poder estar contestando as decisões judiciais, não é, que são favoráveis à remoção da comunidade. E nós estamos em alerta, né, e conscientes que a gente deve ficar esperando, não vamos esperar o melhor, né, dessa situação toda. E por isso nós estamos em alerta, né, em vigília constante, para evitar que a comunidade seja pega de surpresa. E com relação à remoção em outras instâncias, né, nós vemos algumas ações aí da prefeitura
removendo, né, tentando remover algumas comunidades, remover algumas comunidades, e lá em Jacarepaguá, né, principalmente, né, onde tem uma comunidade lá que recentemente teve que fazer uma grande mobilização, né, para evitar a remoção, né, e, enfim, a situação não está tranquila aqui no Rio de Janeiro com relação à remoção, porque, infelizmente, os governantes, eles atendem, né, a necessidade, né, a orientação dos grandes, dos detentores aí do poder, né, do capital, que tem interesse naquelas áreas. E o Conselho Popular tem atuado bastante, né, no Vidigal, na favela do Vidigal, na Rocinha também, o pessoal do Laboriô, todas essas comunidades fazem parte do Conselho Popular e estão sendo assistidas, né, pela Defensoria Pública, né, e orientadas aí em ações contra as remoções. Emília, opa, eu estou falando não, só. Emília, obrigado. Eu acho que essa questão é importante, né? O papel que o... Você tá ouvindo, não? Oi, tô ouvindo, aqui deu um tilt aqui, deixa eu ver se eu retorno. Peraí. Tá. Então acho que é importante isso, acho que tem duas coisas antes de passar para o João, e depois a gente ter uma parte mais de perguntas, acho que aí pode ficar mais tranquilo. Eu acho que isso é importante que a Emília colocou, o papel do Conselho, né? Eu acho que ela citou algumas situações da Rocinha, do Vidigal, e como que algumas dimensões do Crivella se reproduziram, políticas muito parecidas, enfim, do que a gente já vinha na época dos Jogos Olímpicos, na época do Paz, inclusive, por exemplo, todo o projeto megalomaníaco do Crivella lá para Rio das Pedras, enfim, então como que essas dimensões elas se continuaram, então no que diz respeito à habitação, né? E um ponto também no que diz respeito ao urbanismo, eu acho que no caso do Rio de Janeiro com Crivella, ele continuou algumas dimensões numa reflexão muito elitista da cidade, e também algo que eu costumo falar muito claramente, a gente usava muita expressão de cidade de exceção, isso tudo, mas de pensar que a mudança que o Rio de Janeiro viveu na época dos Jogos Olímpicos é uma mudança muito mais ampla, muito mais perene. Assim, a gente mudou o Código de Obras, a gente mudou toda a legislação de ocupação do solo, a gente mudou o plano diretor, a gente, enfim, tiveram mudanças muito complexas, vários planos de estruturação urbana, de PEUs, e com um modelo e um projeto de cidade extremamente elitista, extremamente segregador, né? Em toda a dimensão que está sendo feita agora, né? Reflexão do puxadinho. Então são dimensões importantes que a cidade está vendo. Eu acho que, como eu coloquei lá no início para o João, né? Eu acho importante. Eu acho que o Rio de Janeiro hoje, a gente seria... Eu tenho a impressão que a gente é um balneário decadente, né? Apesar da gente continuar achando que a gente é uma capitalidade resistente, né? O Rio de Janeiro continua achando que é vitrine do Brasil. Infelizmente, politicamente, a gente virou, enfim, quem está no governo hoje vem do Rio. A gente conseguiu voltar ao governo federal pelo pior momento possível, a partir de Bolsonaro e companhia, mas a gente já não tinha uma figura política nacional há muito tempo. Então a gente, na verdade, às vezes, e eu tenho a impressão, e isso que a gente está falando muito nesse semestre, nos seminários, é que boa parte das intervenções, que quando a gente vai pensar a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que a gente pensa que o Rio de Janeiro é um abuso, sabe? A gente acha que a solução do Rio de Janeiro é o turismo, enfim, e a gente não imagina a complexidade que o Rio de Janeiro em termos de pesquisa, de industrial, todo o parque farmacêutico. A gente tem uma série de possibilidades da cidade, siderúrgico, petroleiro, enfim, que a gente poderia pensar de uma maneira um pouco mais complexa, né? Mas a solução do Rio é sempre petróleo e turismo, e com um desenho da cidade que, na maior parte das vezes, como a Emília colocou super bem, é segregador, de remoção de favelas, enfim, de expulsão da população mais pobre. E eu acho que essa é uma dimensão muito complexa que o Rio de Janeiro vive,
uma reflexão muito obtusa, muito limitada ao que o Rio de Janeiro foi, ao que é e o que pode ser, né? Enfim, então acho que isso é importante, passar a bola também para o João agora, para a gente entender, né? Enfim, a partir das lutas que a Emília colocou, quais são as lutas lá, né? Então, de que maneira a questão da habitação, a gente sabe que tem uma dimensão, talvez no Rio de Janeiro, essa ideia da consolidação da favela é maior, que não se pode remover favela no Rio de Janeiro em tese, segundo a lei, mas como a Emília colocou muito bem, nos últimos 15 anos, a gente viveu um novo retorno de remoções, né? E um vazio de políticas públicas, né? E no caso que a Emília colocou do Horto, a partir de um discurso também ambiental, enfim, toda essa dimensão, como que isso foi extremamente cruel para os moradores que ali estão. E eu acho que esse contraponto com São Paulo é importante também, para a gente entender politicamente o que se faz, que tipo de militância acontece por lá, que formas também a gente está pensando a cidade, de que maneira a gente pode também espelhar um pouco a cidade do Rio de Janeiro a partir dessa dimensão de São Paulo, né? E toda a complexidade, né? E toda a riqueza que São Paulo tem também, né? Enfim, então eu vou passar a bola para o João e depois nas perguntas, no retorno, a gente volta também para a Emília. João, obrigado. Imagina, Rafael, boa noite a você, a Emília. É um prazer estar aqui nessa ponte aérea. Agora que a gente está de isolamento, a gente viaja para todos os lugares do mundo, né? É incrível. Nunca viajei tanto quanto nessa pandemia, sentado aqui na minha cadeira. Já fiz uma live até no Egito. Muito bem. Olha, eu acho que essa discussão é interessante porque ela mostra como a gente está, na verdade, com algumas alterações aqui e ali, no nível e no grau da desesperança, mas a gente está numa situação muito grave no Brasil todo. Essa é a verdade, né? Eu fico muito preocupado, porque, na verdade, eu acho que a gente está reproduzindo, no contexto da pandemia, as perversidades típicas da nossa sociedade, né? A pandemia ela chegou no Brasil como uma doença, entre aspas, inversamente democrática, né? Ou democrática na fatalidade, né? Em que ela supostamente atacava tanto os ricos quanto os pobres, e até mesmo antes dos ricos do que os pobres, porque ela vinha de quem tinha viajado de avião, tinha ido para a Itália e tal. E ela assustou, né? Como sempre, quando afeta as camadas superiores, ela assusta. Todo mundo fica ali assustado, porque, na verdade, ela está ali ameaçando, né, aqueles que são os privilegiados da sociedade brasileira. Mas a verdade é que a realidade mostrou que não tem nada de anormal, né, no que aconteceu. Segue-se o caminho de sempre, perverso da nossa sociedade. A pandemia chegou, ela afetou os mais ricos, e os mais ricos, de alguma maneira, souberam se defender dela, né? Souberam se defender dela por quê? Porque eles puderam, porque eles pagam seguro-saúde que permite fazer um exame de Covid com certa antecedência, nos primeiros sintomas, porque eles têm onde morar, porque onde eles moram eles podem se isolar, porque os mais ricos têm como pagar uma boa internet, com uma boa internet eles podem fazer home office, e sobretudo eles têm trabalho que permite que eles façam home office, porque é bom lembrar que os 50% da população ativa brasileira que está na informalidade sem carteira assinada, ela não tem nenhum patrão para falar, fica tranquilo, trabalha de casa, que eu garanto seu salário, porque ela depende de um outro tipo, né, de venda e tudo mais, que não vai ser resolvido como office. Isso tudo foi muito complicado, porque abriu a porta para um discurso populista, demagógico do presidente da República, também de alguns governantes locais, como no caso do Rio, mais do que em São Paulo, alimentando justamente essa ideia de que os mais pobres não têm alternativa. Isso talvez tenha sido o maior estelionato político, ideológico e intelectual dessa pandemia, porque é justamente o contrário que deveria ser dito. Quer dizer, se a pessoa mais pobre não tem como fazer home office, porque ela não tem condições para isso, porque ela não tem emprego, ou porque tudo isso que eu falei, então o Estado não pode chegar para ela e falar, olha, eu te entendo, eu vou forçar a barra para que as atividades continuem, mesmo sabendo que isso é terrivelmente arriscado e mortal.
o Estado, a obrigação dele seria dizer, então faz o seguinte, fique em casa, que nós vamos te dar as garantias para que você possa sobreviver. Isso significa um investimento colossal, que no Brasil foi feito meia boca pelo governo federal, não chegou nas pessoas mais pobres, o governo federal só fez porque o Congresso obrigou, num valor maior, não chega nas pessoas mais pobres porque exige CPF, exige uma série de coisas que as pessoas não têm. Aí o ministro Guedes descobriu que existia 38 milhões de invisíveis no Brasil que não eram sequer afetados por essa ajuda. E no nível estadual e municipal não veio ajuda nenhuma. E não adianta. A gente só poderia dar condições de proteção a toda a população se a gente tivesse ajudas também no nível municipal e no nível estadual. No nível municipal é mais importante ainda, porque as ações de prevenção para a questão do Covid passam por políticas estruturais e políticas emergenciais. As políticas emergenciais não foram feitas. Nenhum município de grandes cidades brasileiras fez um sistema sério de oferecimento de máscara, de água, de condições de álcool gel, de alimentação, de cesta básica, de construção de casas nas comunidades para poder abrigar pessoas que precisassem de isolamento sem comprometer a sua família e tudo mais. Não teve. O que nós tivemos no Brasil foi uma iniciativa liberal de popular, que foram as associações de moradores que se organizaram o melhor possível para elas, por iniciativa própria, fazerem o que o Estado, o que a Prefeitura devia fazer. Agora, em compensação, os outros problemas estruturais escancararam a grande questão no Brasil. Por que nós temos esse nível de mortalidade? Porque faz 15, 20, 50 anos que nós estamos apontando para o fato que as condições da nossa cidade não são adequadas para a vida em geral e na hora que chega uma pandemia, elas são desastrosas e mortais. Eu vou dar um exemplo. A Fundação João Pinheiro, que o Bolsonaro gosta de atacar e que calcula o déficit habitacional brasileiro, ela tem dentro dos parâmetros para calcular o déficit habitacional, ela tem, entre outros critérios, como a precariedade da habitação ou alto valor do aluguel, ela tem 2 critérios fundamentais que são a alta densidade habitacional e a coabitação familiar. Ora, veja só, muita gente morando num espaço muito reduzido, acima do que seria permitido, e famílias convivendo, significa avós convivendo com filhos e netos. Esses 2 elementos são os principais vetores de contaminação do Covid. A Fundação João Pinheiro, há 20 anos, está indicando que esses são problemas de habitação no Brasil, de moradia. E agora eles chegam e a gente se espanta. Que você tem uma pessoa aqui que trabalhava comigo na SEAB, Fernanda Pinheiro, uma geógrafa, que fez um levantamento dos casos de pessoas que morreram, o número de pessoas diagnosticadas e o número de pessoas que morreram diagnosticadas no hospital pelo Covid. Ela fez um cálculo pelo CEP, a partir dos dados do SUS. E ela percebeu que no bairro do Morumbi, que é o mais rico de São Paulo, de cada 47 pessoas diagnosticadas que passaram pelo hospital ou pelo centro de saúde, uma morria. Enquanto que em todos os bairros de periferia da cidade de São Paulo, a cada 2 diagnosticadas, uma morria. Isso em março, abril, tá? Isso significa o quê? Significa que o Covid é mais forte quando ele chega nas pessoas mais pobres? Não. Significa que ele mata mais pessoas mais pobres? Sim, mata mais, porque infelizmente no Brasil as pessoas mais pobres são a maioria. Mas isso significa, sobretudo, que os mais pobres sequer conseguem ter acesso ao SUS. Sequer conseguem ter acesso a um exame para saber se tem Covid. Então o que acontece? Nos bairros ricos, 47 pessoas fazem o exame, a maioria conseguiu fazer o exame cedo. Tomou antibiótico, tomou remédio, medicação, foi cuidada e se curou. Só que nos bairros pobres, quando a pessoa chegou e conseguiu ser diagnosticada, ela já estava muito mal e a cada 2, uma morreu. Isso mostra que o acesso ao serviço de saúde é precário. Outro problema estrutural que a gente está chamando a atenção há quantos anos? Há 100 anos, desde que se criou o SUS. Então, o Covid escancarou problemas estruturais. Mas o que é muito perverso dessa história
é que a marca da pobreza no Brasil é a sua invisibilidade. E a marca da pobreza da moradia é a sua invisibilidade. As pessoas que têm casa e que moram bem, elas não olham para fora e olham para a situação dos que moram mal. Esse é um problema que não entra para dentro de casa. No máximo entra quando a pessoa vai trabalhar no emprego doméstico e o patrão tem um mínimo de sensibilidade para saber de onde ela vem. Mas o que está acontecendo na pandemia é que os patrões estão muitas vezes pedindo para os funcionários irem para casa, pegar ônibus e tudo mais. Porque nem essa sensibilidade existe. E aí o que acontece? A pandemia e o Covid entraram na invisibilidade. A partir do momento que a classe mais alta percebeu que de alguma maneira ela consegue se isolar e se proteger, ela achou que estava resolvido e ela agora está indo para os barzinhos aí do Leblon, que o Brasil inteiro viu, e aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Tá tudo lotado de gente saindo no bar, restaurante. Parece que acabou tudo. Por quê? Porque todas essas pessoas que saem, elas conseguem ter protocolos e acham que estão razoavelmente protegidos. Eventualmente, um ou outro vai pegar e vai, se tiver muito má sorte, fazer parte daquele grupo que, de maneira espantosa, mesmo sendo jovem, morre. Mas eles não estão olhando para o fato de que os problemas estruturais estão multiplicando a pandemia nos bairros pobres, porque isso é invisível. A população brasileira é tão perversa, as nossas elites são tão perversas, que elas não olham. E aí ficam falando do novo normal, e o grande problema do novo normal é que ele acaba sendo a continuidade do normal da precariedade. O novo normal vai ser a população mais rica usar máscara. E está resolvido, fazer home office. E todos aqueles que não podem? Esses continuam morrendo. Então o novo normal hoje no Brasil, que está sendo tratado aí com a maior tranquilidade, na verdade é um carimbo da gente admitir que a gente só está preocupado na continuidade da reprodução desigual, segregacionista, extremamente racista, que é a produção da cidade no Brasil. E agora vai chegar as eleições municipais, que são as que deveriam ter maior atenção para essa questão, porque, como eu já disse no começo, a questão da pandemia é, antes de tudo, começa a ter que ser tratada por ações imediatas dos prefeitos. E ninguém está tentando para isso. Aliás, ninguém está nem discutindo como é que vai ser essa maldita eleição. A gente vai votar todo mundo? Vai enfiar um monte de gente nas escolas para votar no mesmo dia? Gente mais velha, gente mais nova, gente de grupo de risco. Vai de ônibus? Vai liberar ônibus no dia? Ninguém está nem sequer discutindo isso. É um escândalo. E aí a gente vai ter eleição em que a gente tem o quê? Os partidos políticos, até mesmo da esquerda, reforçando o discurso bolsonarista de que isso tudo é uma gripezinha sem importância, porque não estão discutindo essa questão. Não estão discutindo quais são as ações. Não estão discutindo de fazer uma frente. Tudo bem que essa história de fazer uma frente única no primeiro turno é muito complicada, porque a nova regulamentação eleitoral, ela não permite que você faça justamente essa junção em relação aos vereadores. E como a Emília já falou aqui, a eleição dos vereadores é fundamental. Então é normal que os partidos queiram reforçar a sua presença municipal e mantenham candidaturas próprias. Mas deveria se construir um programa comum das esquerdas, já dizendo, olha, qualquer um daqui que passar para o segundo turno vai assumir esse programa. E esse programa deveria ser focado essencialmente na questão do Covid e não fingir que ele não existe mais. E isso ninguém está fazendo. Então o que nós temos? Nós estamos tendo no nível municipal uma reprodução do embate político do nível federal. Aqui em São Paulo está um candidato a prefeito, que já é prefeito, que fez muito pouco na pandemia. Tudo bem que no Brasil, se você não for um obtuso, alucinado igual o Bolsonaro, ou igual ao pessoal aí da turma do Rio, que nem vocês têm, já parece que a pessoa é um estadista maravilhoso, super avançado.
Mas a verdade é que na cidade de São Paulo não teve nenhuma ação que nem essas que eu falei. O pessoal foi deixado à própria sorte. Então você tem um prefeito que se beneficia do fato que ele é prefeito, como sempre está um pouco na frente das pesquisas, mas o que não quer dizer nada. Depois tem um monte de candidato que está aí na insignificância. E ali um ou outro candidato que consegue polarizar na esquerda, mas que também não está focando para esse discurso, e caracolando lá em cima um candidato que representa exatamente o mesmo retrocesso que vocês tiveram no Rio, que é a junção populista da extrema-direita, dos grupos que se aproveitam da periferia de um jeito ruim, e nesses grupos existe parte ligada a crime organizado, existe parte ligada a máfias de ônibus, existe parte ligada a alguns setores da igreja, nem todos, mas a partes de igreja, né? A gente viu aí o Malafaia fazendo seus discursos e tudo mais. Então, eu estou muito pessimista. Porque eu acho que se não for esse o momento da gente acordar para a necessidade de uma transformação estrutural que realmente escancare a violência que é o apartheid social, urbano e espacial que a gente produz e continua reproduzindo no Brasil, se a gente continuar nesse discursinho do apartheid, do novo normal, e se a gente não se der conta que a gente precisa, como a Emília falou, que está nas nossas mãos a possibilidade da gente, enfim, se juntar para botar gente séria. O Brasil não precisa nem mais de esquerda ou de direita. Talvez daqui a uns 10 anos a gente possa recomeçar a falar em esquerda e direita. Por enquanto a gente precisa de gente séria. Gente que não diga que a Terra é plana, gente que não nega a ciência, gente que não seja preconceituosa, gente que não diminua as políticas e as conquistas sociais já alcançadas até hoje. A gente precisa apenas de gente decente. Se a gente tivesse uma mobilização, um cuidado necessário, mas isso passa pela conscientização de um outro fato que a gente está percebendo no Brasil, é que, infelizmente, apesar do grande avanço dos governos de esquerda do PT que a gente teve, o Brasil continua com uma massa de manobra eleitoral que acredita em fake news de uma madeira de piroca e assim por diante, que ainda é um fiel de balança no momento das eleições. E a gente precisa, então, pensar seriamente qual é o país que a gente tem que, sendo a 10ª economia do mundo, ainda faz a sua política eleitoral se valer e se basear da manipulação de uma população que, sem ter culpa nenhuma por isso, é ignorante politicamente, porque não tem acesso à informação, porque é manipulada, porque estruturalmente não tem acesso ao ensino, não tem acesso à formação que permita, né, lhe dar esse discernimento da gente, enfim, conseguir eleger gente séria. Então é isso que eu tinha para colocar aí, para começar, para ficar aí nos meus 15, 20 minutos. A gente vai... Ótimo, João, valeu. Daqui a pouco a gente vai começar a receber também perguntas aí do Face. Eu já aproveito, assim, eu acho que articulando aí com que tanto você e a Emília colocaram, eu costumo falar assim, que essa aspiração para esse novo normal, eu acho que talvez seja o momento justamente da gente não querer o que era normal, né? Eu acho que o que você colocou claramente é que a pandemia trouxe em várias dimensões o buraco que a gente está se metendo, né? Então, a saúde, a Emília e o João colocaram muito bem. Eu acho que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a catástrofe que é a saúde do Rio de Janeiro, a gente está com quase 90% das UTIs lotadas, porque a gente destruiu, enfim, os hospitais de campanha, todas as questões vinculadas ao governo do Estado, que é o coração do impeachment e de todos os escândalos de corrupção. Mas a gente tem que lembrar que a saúde do Rio de Janeiro era uma catástrofe os anos anteriores, enfim. Então a gente não está falando de nenhuma novidade, nada. Outra dimensão importante, você colocou muito bem, enfim, a questão da habitação. Acho que em todos os contextos, por exemplo, foi muito falado aqui quando a gente começou a
o início da pandemia, essa dimensão, mas o como fazer, de que maneira, e depois eu vou falar isso, porque eu acho que vou até deixar que a Emília fale um pouco também da mobilização popular, porque no Rio tiveram-se questões extremamente importantes, eu acho que quase a mobilização política nas favelas poderiam ensinar o Ministério da Saúde o que tinha que fazer, mas assim, a gente começava a falar, tem que lavar a mão, tem que fazer isso, e as pessoas falavam, olha só, a água não chega aqui em casa, a gente não tem água em casa, ou a gente tem água intermitente, a água cai na nossa caixa d'água 2 vezes por semana, enfim. Então, parece que a sociedade ela começou a se dar conta de uma situação que é corriqueira, né? E como que a gente achava... outra dimensão importante, você colocou bem, a questão do trabalho, né? A gente viveu uma modificação, uma reforma trabalhista, uma modificação do modo de produção, e cada vez mais a gente não tem patrão, nós somos os nossos próprios patrões, a gente se deu conta que, enfim, nesse contexto não tem quem ajude, né? E a ajuda por parte do governo federal, pessimamente, inclusive em termos de... inclusive epidemiológicos, todas as filas, os absurdos no coração da pandemia, as pessoas na fila da Caixa Econômica. Agora, era o mínimo que tinha que se fazer, de dar mínimo condições para que as pessoas pudessem se proteger em casa no contexto. Mas como essas modificações no mundo do trabalho estão impactando, né? E outra dimensão que no Rio de Janeiro ficou muito notório também é a questão do transporte, né? Então, o Rio de Janeiro, a gente costuma falar aqui, as pessoas não usam o transporte mais rápido, a gente normalmente usa o transporte mais barato, né? Enfim, independente se ele é péssimo, difícil, a gente tem que pegar 3 ônibus ao mesmo tempo, mas é porque o custo de transporte na cidade e com modais que não dialogam, né? Porque o dono do metrô não é o mesmo dono da concessão do trem, que não é do ônibus, que não é das barcas. Então, na verdade, todos disputam com todos, enfim. Então, a gente começou a enxergar que cidade estamos construindo, né? Em um contexto de pandemia, isso é muito escancarado, né? E eu acho que a dimensão também que vocês colocaram bem, talvez pensar muito essa dimensão as eleições de 2020, com o coração, né? Ou talvez com a mente, em 2020, de maneira muito concreta nas questões muito locais, mas com o coração em 2022. Eu não sei, eu acho que a gente tem que retirar essa polarização de 2022 agora, para que as pessoas entendam como que a gente está vivendo, quais são os problemas, a gente precisa do vereador, enfim, essas dimensões muito concretas, mas isso que você falou, tendo já uma dimensão do que vai ser, né? Porque a gente sabe que é um balão de ensaio para questões maiores. Enfim, eu acho que a gente pode colocar algumas perguntas, acho que antes de colocar, primeiro eu queria perguntar para a Emília, e já tem perguntas aqui de São Paulo também, eu já vou fazer aqui também. Não, ainda não, é mais do Rio de Janeiro ainda, mas eu vou passando. Primeiro, Emília, se no Conselho Popular, quais foram as iniciativas durante a pandemia, né? Em que maneira o Conselho foi mobilizado, em termos de mobilização política, para as dimensões que a pandemia trouxe como impactos para os moradores, né? Se vocês tiveram que se manifestar, porque a gente sabe que no Rio de Janeiro, mesmo durante a pandemia, não é que a mobilização ela tem que se dar no lugar do Estado. As pessoas aqui elas se mobilizam contra o Estado, porque vamos lembrar que nos 3, 4 primeiros meses da pandemia no Rio de Janeiro foram os meses que mais se mataram pessoas em favelas no Rio de Janeiro por operações policiais. Enfim, então, enquanto que as pessoas estavam distribuindo equipamentos de segurança e alimentação, elas tinham que fugir de operações policiais. Enfim, então, são dimensões. Então, em que maneira, de alguma forma, o Estado, enfim, o Conselho Popular se manifestou? Eu tenho uma pergunta aqui também no Face, de que maneira, né, falando aqui como que na Zona Oeste, candidatos de ala muito conservadores, bolsonaristas, eles já estão com grande força, né, na campanha. Como que essa campanha vai se dar? E aí eu posso falar tanto para o João quanto para a Emília, né? A gente sabe que nesse contexto, sem ter o chão, né, sem ter a campanha de rua, sem ter tanto isso, nesse contexto absurdo de fazer uma campanha no meio de uma pandemia, que redes vão se constituir, né? E o grande medo que a gente tem são as redes voltadas por alguns setores de igrejas, né? E se não, a partir disso aqui, né? Enfim, da dimensão das redes sociais, que a gente já sabe que nas últimas eleições praticamente ganharam essas eleições. Então, de que maneira algo progressista, ou ao menos como o João colocou, assim, normal, né? Que não acredita que a Terra é plana, ou democráticos, né? Eles podem, de alguma forma, impor um discurso, né, que não seja
como a gente está vivendo de negacionista contra a pandemia e etc. Né? Então, que estratégias nós temos em termos de mobilização política em várias dimensões da sociedade? Né? E, por fim, eu jogo para a gente depois fazer uma segunda leva. Em relação a São Paulo, assim, a gente falou muito mais do Rio em termos concretos, né? Mas São Paulo a gente escuta muito falar, no Rio sempre é muito falar dessa dimensão de incêndio em favela, enfim. E aí eu traria duas dimensões. Se esse tipo de intervenção por parte do mercado imobiliário, se esse tipo de dimensão ela continuou durante a pandemia, né? E em que maneira foi muito a capilaridade das intervenções, porque aqui do Rio a gente escutou muito Paraisópolis, sobretudo, né? Mas a gente queria saber se em tiveram outras favelas também com intervenções interessantes, porque no Rio de Janeiro a gente tem uma capilaridade de intervenções em favelas e mobilizações políticas extremamente distintas, vinculando as universidades e movimento social, que foi muito interessante, né? E se isso também em São Paulo, você tem outros exemplos, porque Paraisópolis foi muito, pelo menos nos meios de comunicação, para quem não é de São Paulo, ficou muito marcante, mas a gente teve outras mobilizações interessantes também. Porque eu tenho a impressão, e a gente repete muito isso, que não é só uma questão, por parte do movimento social, de solidariedade, né? Eu tenho a impressão que existe um saber, um conhecimento, uma tecnologia social. Eu conversei com lideranças no Rio de Janeiro que estavam trabalhando em hierarquização de demandas, em organização, em formulários, como a gente vai responder, em estruturação, por exemplo, o atendimento básico, a gente não pode juntar, a gente tem que criar uma estrutura que atendesse somente o pessoal de Covid, que não juntasse lá na clínica da família, ou seja, existiam reflexões muito finas, por exemplo, mapeamentos de assintomáticos, de sintomáticos, organizações locais para que se pudesse fazer isolamento, porque em favela ninguém vai falar isolamento, né? Então, como você vai isolar alguém numa casa que às vezes você tem 10, 15 metros quadrados para, como você colocou, famílias, gerações que moram juntos. Enfim, se São Paulo também teve essa experiência. Enfim, não sei, passo a bola para vocês, a gente faz aí uns 5, 10 minutos, depois eu abro novamente. Emília, o que você tem aí para falar para a gente? Tá sem microfone, eu acho, Emília. Oi, alô. Oi. Sobre as ações do Conselho Popular, né? Nessa fase agora de pandemia, o que acontece? O Conselho, ele é composto por várias comunidades, né? Então, as ações que aconteceram não partiram do Conselho Popular, em si, das comunidades que fazem parte do Conselho Popular, e cada comunidade dessa usou da sua criatividade, a sua mobilização, a sua forma de mobilizar, de captar recursos, né? Tendo por trás, quando necessário, o apoio da estrutura da Pastoral de Favelas, não é? Que também faz parte do Conselho Popular. Porque as ações que aconteceram e acontecem até hoje são, assim, independentes. Cada comunidade faz as suas ações, um pede ajuda ao outro, é uma solidariedade assim, mútua, né? Um ajudando ao outro para poder fazer com que aconteça o atendimento a as pessoas, né, as famílias que estão sendo impactadas. Uma coisa interessante, né, que foi dita pelo nosso companheiro lá de São Paulo, sobre a questão aí da composição das famílias, né, que a minha família é um exemplo disso. Que aqui em casa moramos eu, minha filha, a minha neta, né, e duas netas e 2 bisnetas, quer dizer, são várias gerações, né, que ocupam a mesma casa, o mesmo espaço, não é? E não tem outra forma. Não tem como ser diferente, não tem como fazer o isolamento, né, por idade, porque o ambiente é um só. Então, o que a gente faz é se preservar da porta para fora, todo mundo com
com suas máscaras, o gel, né, o álcool gel, e as crianças em casa, né, aqui no confinamento, sem colégio, sem aula, e trabalhar e orar para dar tudo certo. Porque temos aqui, né, no Horto, que o poder público ele é omisso. É omisso por maldade mesmo, né? Que nós temos várias cachoeiras aqui no Horto, várias. Então agora que está começando o tempo, né, a esquentar, o que acontece? Final de semana, as pessoas vão em bandos aqui para tomar banho de cachoeira, sem máscara, vem no ônibus sem máscara, não existe um policiamento, não existe uma cobrança da prefeitura, do poder público, que deveria, né, estar disponibilizando os guardas municipais para estarem orientando essas pessoas minimamente a usar máscara, né? Nessas idas aí nos passeios, enquanto que a estrada, né, que corta aqui a Floresta da Tijuca, que leva para São Conrado, para a Barra da Tijuca, enfim, está fechada, não pode passar carro. O carro não pode passar pela estrada. E as pessoas podem estar circulando, né, da forma irresponsável, sem nenhuma repressão da prefeitura, sem nenhum controle, né, não digo repressão, essa palavra é terrível, né, sem nenhum controle do poder público. Ou seja, na minha leitura, o que eles querem? Querem mais que o povo morra mesmo aos bandos, que as pessoas que mais vêm aqui são as pessoas de comunidades que vêm de longe, né, para tomar um banho de cachoeira, para se refrescar, e que não estão nem aí, pensam que o controle da pandemia já acabou. E onde está o poder público para estar orientando essas pessoas a se preservarem? Enquanto que o trabalhador que tem que utilizar a estrada, né, para cortar caminho, para economizar o combustível, não pode fazer uso da estrada. É uma loucura. E no caso, assim, o João colocou em relação a São Paulo, no caso do Rio, em termos de políticas, ao mesmo tempo que eles estavam lidando com a pandemia, eles estavam lidando também com processos de impeachment, enfim. Então, a gente viveu um contexto absurdo, de completamente fracasso por parte do poder público, de abandono total e de uma pressão, enfim, política, em termos econômicos também por abertura. Enfim, a gente teve essa tristeza absoluta no Rio de Janeiro de viver essa questão do futebol. E, por exemplo, o que a gente vê do Flamengo nessa última final de semana é o protótipo por excelência do fracasso que vivemos, né? Um time que brigou para ter campeonato, para ter jogador no estádio, público no estádio e ter metade do time, enfim. Como que a gente viveu essas dimensões sistemáticas na questão do Rio de Janeiro, e a gente está vendo agora em praias, enfim, em uma série de questões, e como que o João colocou numa ideia que a gente já vive um novo normal, e que eu não sei, talvez a gente tenha que ser muito mais sério e duro nessa dimensão, que a gente nem sabe se em 2021 a gente vai ter normalidade ou não, a mínima que seja, né? Porque, enfim, nada é certo que a gente vai ter vacina. Então, eu acho que às vezes era muito mais claro a gente ser duro nessa dimensão para que a gente pudesse prever políticas mais sérias, inclusive, enfim, eu tenho a impressão que vão ter atividades que é impossível retornar, não tem como, enfim, então... Mas, bom, são dimensões como... João, eu te passo a bola, e aí o que você pode falar para a gente disso tudo? Bom, eu acho que você colocou aí na sua fala 3 pontos que você pergunta, né? E que eu acho que são fundamentais, bem importantes de serem discutidos. O primeiro é sobre a estratégia, né? Que você vê aí, ou qual será a estratégia nas eleições. Claro que eu acho que é muito difícil da gente saber, mas eu estou muito preocupado, mais uma vez, com uma coisa. Eu acho que o momento político do Brasil é um momento em que se escancarou uma estratégia política do tensionamento entre opostos. Na verdade, isso vem de longe. Isso não surgiu do nada. Isso foi cuidadosamente construído pela centro-direita brasileira, depois do golpe de 2016, para construir, vamos dizer, a eleição de 2018.
batendo na tecla permanente de uma polarização entre o PT e o Bolsonaro. O que significava, na prática, se a gente for personalizar isso, significava dizer que o Haddad era um radical de um lado e o Bolsonaro era um radical do outro. Acho que hoje em dia, olhando com recuo, a gente tem a dimensão do quanto perversa foi essa construção. Qualquer pessoa que ouça o Haddad falar 10 segundos em qualquer lugar já percebe o engodo que foi essa construção. Mas essa construção, esse martelamento que a gente teve a partir de 2016, depois com a prisão do Lula e tudo, em forçar a ideia de que existia um fla-flu, de que existia uma polarização, de que assim não dá, de que todo mundo exagera, cada um pro seu lado, tinha um objetivo. O objetivo era simplificar e tornar mais rasteira a disputa política brasileira. E isso foi alcançado. Então hoje a disputa política ela não está mais no padrão que ela deveria estar. Ela não está mais no padrão de discussão de projetos, de propostas, de políticas públicas desejadas, de programas. Ela está cada vez mais num patamar a barbárie e alguns que tentam desesperadamente trazer alguns argumentos de civilização. O problema é que o argumento da barbárie ganhou força com essa história. E hoje em dia no Brasil tem uma polarização que você simplesmente não consegue segurar pessoas que estão dispostas a acreditar em qualquer baboseira que você vai dizer para elas. Inclusive dizer que você vai curar do coronavírus tomando cloroquina em casa amanhã. Então esse é o padrão da nossa disputa eleitoral. Só que qual é o problema? O problema é que a quarentena e o isolamento estão favorecendo isso. Porque eles estão transformando a campanha numa campanha essencialmente remota, à distância, em que você dificulta todas as possibilidades de você fazer uma campanha de conscientização mais aprofundada, de voltar a trazer a qualidade, porque como ela é de autoescolha, quem já está ali nesse mundo do encantamento, da trapaceada, do obscurantismo aí, do pessoal da barbárie, escolhe para ouvir o que eles querem ouvir e põe para ouvir o que a turma do Bolsonaro, a turma do Crivella, sei lá o que, vai falar para eles. E você não tem. O que você vai fazer? E o pior é que quem não é daquele campo tem um pouco de ética e deixa a turma fazer lá as suas coisas. Perde, não tem jeito. Só que a turma de lá não tem ética nenhuma e ela multiplica essas ações com robôs e ela interfere na campanha elucidativa, na campanha formadora, com robôs, com interferência, com o que for necessário. Então, nesse campo de jogo do remoto, a força que tem dessa política polarizada e de quem está falando essas baboseiras todas é muito grande. Então, isso dificulta muito a nossa estratégia. Aí você me perguntou aqui de São Paulo, né, que Paraisópolis foi muito falado. Não foi à toa. Paraisópolis tem ali uma liderança que é especialista em fazer propaganda desde que a gente estava no governo, aliás, mesmo que não seja exatamente aquilo que esteja acontecendo. Paraisópolis é o centro das atenções desde o governo anterior ao do Haddad, porque é muito visível. Criou ali lideranças que são muito boas nisso e nem sempre... não vou contar aqui bastidores da nossa relação, mas eu sei dizer que os resultados, infelizmente, Paraisópolis não foram tão bonitos quanto era a apresentação dessa organização no começo. Paraisópolis agora está tendo muito problema recentemente. Eu acho que houve, mas enfim, se organizaram ali, fizeram uma grande propaganda e, de certa forma, também não vamos dizer que foi ruim. Foi importante, mas eu acho que houve bairros em que a organização foi menos centralizada, menos piramidal, mais solidária, mais horizontal, como, por exemplo, a chamada Rede Brasilândia Solidária na Zona Norte de São Paulo, o pessoal em Parelheiros, Capela do Socorro, teve vários lugares periféricos que as pessoas não conhecem. Paraisópolis foi até a Bienal de Veneza, uma época, mostrar ali os projetos que eram feitos, né? Então, o mundo inteiro conhece. Mas a Capela do Socorro,
o Jardim da Macê, no Brasilândia, o pessoal não conhece fora de São Paulo, mas lá teve muita ação, muito legal, muito interessante. A rede Brasilândia Solidária, por exemplo, foi uma rede gigantesca que ainda está atuando e que fez ações que sem elas eu não sei o que seria lá. Lembrando que a Brasilândia no começo da pandemia foi recordista com 80 mortes semanais numa época e caiu aí sim drasticamente, justamente graças à ação, né? O que foi o contrário de outras regiões, inclusive a que você citou. Agora, a última coisa que você falou foi do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é terrível isso, porque o que a gente está reparando é que durante a pandemia o mercado imobiliário não parou. Os operários da construção civil não pararam. Não tem home office para você construir prédio. Então, continuaram. E a infecção do Covid no meio da construção civil foi muito alta. E não teve nenhuma ação de prefeitura, de governo do estado, governo federal, para conter esse descalabro. E pior, se percebeu agora, há dados começando a mostrar isso, que houve um aquecimento do mercado imobiliário. Porque dentre os mais ricos, começou a falar, bom, aí briga, teve casal que separou porque não aguentava mais morar junto na quarentena, descobriu a verdade do relacionamento, então se separou. Teve gente que resolveu mudar para casa porque não aguentava mais ficar em apartamento, gente que foi procurar apartamento maior. Então teve um aquecimento do mercado da alta renda. E pior do que isso, a ação segregacionista, a ação violenta na cidade continua a ocorrer de tal forma que os despejos, por motivos absolutamente insignificantes de proteção à propriedade ou de proteção a investimentos do mercado imobiliário, continuaram a acontecer como se nada fosse. Tanto é que existe uma frente aí do despejo zero que foi constituída e que está ganhando força nos movimentos populares, e que é justamente para combater esse descalabro que no mundo inteiro é visto como uma aberração, como algo que só poderia ocorrer num país fascista, que é o fato de que você tem um monte de juízes que estão dando, sim, ordem de reintegração de posse e de despejo, e parte deles de despejo por falta de pagamento, de gente que não consegue pagar porque está no meio da pandemia, em crise econômica, sem ter dinheiro para receber. Então isso mostra o nível de perversidade que é a lógica da produção das nossas cidades, né? E eu acho que foi importante você ter falado isso para a gente pontuar esse aspecto. Eu acho que foi... Obrigado, João. Todos os pontos, assim, eu acho importante essa dimensão, porque eu acho que aqui no Rio a mobilização realmente ela foi muito mais em rede, né? E com iniciativas diversas, articuladas, inclusive a própria experiência da Emília e do Conselho Popular, como a Emília colocou, é muito, enfim, são redes que se articulam. O Conselho Popular, como tal, ele não se articula, mas são várias iniciativas que juntas, né, se apoiam. E aí a gente pode ver no Alemão, na Maré, na Rocinha, enfim, o pessoal da Providência, a gente viu no Santa Marta, e organizações que foram desde sanitização das ruas, até que eu falei de organização de atendimento básico, de mapeamento. Aqui a gente criou o Covid nas favelas, de mapear, de tentar criar, porque, por exemplo, a dimensão do CEP pelo SUS, nem sempre a gente consegue mapear na favela, porque às vezes tem área na favela que não tem CEP. Ou a gente cria coisas absurdas. Por exemplo, teve uma rua em Rio das Pedras que é o único CEP de Rio das Pedras, porque é uma das ruas que tem CEP e o resto da favela não tem. Então, quase todo o Rio das Pedras ficava naquela rua. Aí, por outro lado, a gente tinha a Rua da Morte, porque ali tinha, sei lá, 1.000 pessoas, como, sei lá, não sei, 400 pessoas que morreram numa rua, mas na verdade não era a rua, era a favela inteira, que tem 150.000 pessoas, enfim. Então foi todo um esforço, né, de tentar criar possibilidades que você mapeasse de maneira muito mais fina. Foi muito ruim? Foi. O Rio de Janeiro, em termos de letalidade, é um dos maiores do mundo, né? Provavelmente porque a gente tem uma falta e uma subnotificação muito grande. Mas, assim, eu particularmente imaginava um desastre muito maior nas favelas, o que a mobilização, de alguma forma, respondeu a essa. E isso era um grande problema que a gente via lá, o pessoal nos balcões, a Globo mostrando de Madrid e Roma, a gente falava, olha, isso está fora de realidade, esse tipo de atendimento.
Vou fazer duas últimas perguntas para a gente fechar. Para a Emília, enfim, a gente falou, eu queria, assim, se você pudesse, Emília, falar em relação à pandemia, como que foi, como se viveu isso no Horto, né? Que mobilizações vocês fizeram pela Associação de Moradores, que resposta vocês tentaram articular, se ela teve um impacto muito grande ou não, e que contexto está hoje, enfim, eu acho que também o Horto, em relação a outras localidades, né, tem um pouco de diferença em relação à densidade, não é tão forte isso quanto, por exemplo, Rocinha, outras áreas da cidade. Mas como que está hoje, né? Qual é o contexto, como você está vendo essa dimensão? E depois eu fecho para o João. Eu acho assim, João, eu tenho a impressão que a gente tem que pensar no local, assim, muito concreto, no cotidiano, e quase que esse cotidiano que ele possa se fazer um aspecto político, justamente para que a gente consiga sair dessas amarras das redes sociais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito preso nisso e, inclusive, eu acho que não é mais uma questão do Rio, Brasil, né? Acho que a gente está vivendo, em escala planetária, um risco democrático muito concreto, né? Então, a gente está vendo nas eleições dos Estados Unidos essa dimensão absurda lá do Trump. Mas, por exemplo, eu tenho família na Argentina e eu vejo que a polarização na Argentina é algo impactante. Eu escuto coisas, assim... Ao mesmo tempo que o Alberto ele teve posições, por exemplo, essa dimensão que você colocou dos trabalhadores, isso foi algo que a Argentina foi muito rígida no início, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma resposta de partes da sociedade civil absurdas, assim. Eles tiveram manifestações contra a quarentena, né, na Argentina. E, ao mesmo tempo, com um governo que tinha... E, hoje em dia, enfim, assumiu muito, enfim, a doença, a pandemia já ganha proporções perigosas na Argentina. Então, acho que de que maneira essa dimensão, e talvez a partir da leitura da cidade, como a gente pode lidar com isso, né? Enfim, eu acho que essa dimensão da pós-verdade, ou seja lá o que for, por exemplo, hoje eu já recebi mensagem que o MST é o culpado do incêndio no Pantanal, né? Porque, sei lá, pegaram uma frase, botar a foto do Stedley com uma frase dele que ele tinha que botar fogo contra o Bolsonaro, enfim. É como que você vai reconstruindo as verdades, as dimensões, inclusive nos erros que eles fizeram deliberadamente, né? E aí, nessa dimensão, acho que do mercado imobiliário, eu vi isso no Rio de Janeiro. Assim, os prédios não pararam de construir durante a pandemia, as coisas continuaram funcionando, e inclusive quem tinha dinheiro queria morar em algo maior. E acho que um outro ponto aí que eu queria também que a gente tocasse, e a gente fecha para você, é essa dimensão do poder judiciário, né? Que eu acho que talvez seja uma grande caixa de Pandora da democracia brasileira hoje, porque eu acho que o questionar o poder judiciário é um grande risco, né? Porque se a gente retira a legitimidade, a gente vê todas as dimensões contra o STF, contra tudo, mas ao mesmo tempo também com iniciativas, com posicionamentos extremamente classistas, né? Claramente racistas, classistas. A gente vê pelo que você está falando do despejo, posicionamentos assim absurdos. Então, ao mesmo tempo que a gente é um arcabouço democrático que a gente tem que manter, mas por outro lado também essa dimensão como você está falando, né? Como que você vai sustentar despejo na situação que a gente está vivendo, que as pessoas nem trabalho têm, né? Enfim, e que as pessoas têm que ficar em casa. Então, como lidar com essas dimensões todas? Enfim, e aí acho que a gente fecha. Emília, o que você tem pode nos falar aí da situação por aí? Tem que botar o som, tá sem som. Ainda tá sem som. Tem que liberar seu som aí, senão eu vou pedir pro Daniel aqui. Conseguiu? Agora foi, vai lá. Foi? Com relação às outras favelas, né, áreas impactadas, o Horto até que não teve um sofrimento, né, muito grande durante essa pandemia, mas tivemos sim, que foi necessário
de início, né, está dando apoio a algumas famílias, tivemos algumas ações aqui, né, de doações, e essas ações ainda que com menos frequência, né, tem acontecido até hoje, para atendimento a algumas famílias que necessitam, né, de apoio aqui para sobreviver. Não foram muitos casos aqui na comunidade, né, de pessoas afetadas pelo Covid. Tivemos, acho que no máximo, de pessoas próximas, umas 3, 4 pessoas, né, que faleceram devido à infecção, né, desse Covid. E com relação às outras áreas, né, às outras favelas, às outras comunidades, nós não estamos assim tão afetados de forma tão direta. Estamos sim abalados, apreensivos, né, com essa coisa do confinamento, com medo que com esses acessos aqui indiscriminados a gente venha a ter um aumento, né, dos casos, também por conta aí da ingerência do poder público, né? Mas, enfim, como eu disse, com relação às outras áreas, né, as outras favelas, como no Alemão, né, na favela do Alemão, que tem uma grande amiga minha lá, a Camila, né, que eles criaram lá o gabinete da crise, né, que fizeram e fazem uma grande mobilização de captação de ajuda, né, lá para os moradores, o pessoal da Rocinha também, a irmã Fátima lá do Pavão e Pavãozinho, o pessoal do Chapéu Mangueira, enfim, aqui também na Rocinha, né, que inclusive doações que nós recebemos aqui da Ação Cidadania, né, que não havia necessidade para tantos aqui no Horto, a gente dividia lá com o pessoal da Rocinha. Enfim, é uma corrente de solidariedade que a gente tem que fazer para um estar ajudando ao outro para fazer o enfrentamento desse momento aí, que a gente vê que não vai passar nem tão cedo, né? Que ainda vai perdurar ainda, de repente, até os final do ano que vem, de repente até mais ainda. Então a gente tem que estar preparado para sobreviver a essa crise. E aí, João? Bom, olha, Rafael, eu acho que é isso. Em relação ao que você falou, você tem toda a razão, né? Nós estamos essa vamos dizer, estratégia de polarização que aconteceu aqui, ela também se deu pela percepção dos setores conservadores de que há um campo, de que há um espaço para permitir, vamos dizer, o crescimento desse tipo de argumentação que a gente acharia completamente fora de propósito, completamente impossível de acontecer, completamente absurda há 5, 6 anos atrás. Então houve uma percepção de que isso era um fenômeno mundial, em que inclusive a própria eleição do Trump nos Estados Unidos, ou melhor, antes mesmo da eleição do Trump, a ascensão do Tea Party nos Estados Unidos, bem anterior à eleição do Trump, já mostrava esse fenômeno. Então, não é um fenômeno nosso, infelizmente. Você estava falando da Argentina, hoje teve uma manifestação gigante em Londres, de pessoas contra as medidas de isolamento, contra o uso de máscara e contra a vacinação. E, inclusive, na Alemanha tem um forte movimento que também se reproduz na França, do movimento anti-uso de máscaras. Então, esse reducionismo intelectual, essa barbárie total, não é uma coisa nossa mesmo. Nós estamos no paradigma da pós-verdade. E esse paradigma da pós-verdade eu acho que é uma doença do capitalismo, do momento do capitalismo que a gente vive.
é o momento do capitalismo da ultracomunicação, é o momento do capitalismo das telas, é o momento daquela história, o famoso síndrome da Wikipédia, que começou lá atrás, que era um pouco você baixa ali, olha no Wikipédia, o que está escrito é a verdade, e o Wikipédia, em geral, metade é qualquer coisa, né? Isso aí se potencializou ao ponto que, na verdade, você vê qualquer coisa, tudo é possível, você vê qualquer... E esse qualquer coisa é também qualquer mentira. Isso está se substituindo a leitura, está se substituindo... Então você tem gerações e gerações, na Alemanha, na França, aqui no Brasil, na Argentina, onde for, de jovens com pouquíssima leitura, sem o hábito de ir atrás da verdade, sem o hábito de estudar, de se aprofundar, que tem a facilidade do aprendizado via eletrônica e que reproduzem, portanto, esse fenômeno. Então você tem toda a razão, né? E aí a gente entra na questão do judiciário. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o judiciário é uma caixa que precisa ser aberta no Brasil. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o judiciário foi percebido e utilizado nos últimos anos como o grande instrumento da disputa política e da ascensão fascista no Brasil. O papel que o Moro teve nesse processo vai ficar para a história. Foi um papel extremamente perverso, extremamente sutil, porque ele conseguiu misturar o que ele estava fazendo com uma roupagem do debate antipetista. Então, se você denunciava o que o Moro estava fazendo, você caía na argumentação de que você estava caindo no Fla-Flu. E não adiantava você dizer, não, gente, podia ser quem quisesse. Podia ser quem quisesse. Não pode fazer isso. Não pode botar uma pessoa na prisão em primeira instância. Tanto é que depois caiu, na hora que o embate político acabou, caiu isso. Não, gente, não pode mandar fazer condução coercitiva para alguém que nunca se negou a ir depor. Não é porque eu sou a favor do Lula, é porque não pode. Gente, não pode fazer uma como é que se chama? Uma gravação da presidente da República. Não pode publicizar se está sob segredo de justiça. Isso são coisas da democracia. Lá vem o petista, lá vem o cara. Então isso foi terrível. Agora, eu acho que nós estamos num momento agora de olhar com cuidado essa questão para entender que o judiciário no Brasil, ele tem algumas características. Ele tem um forte corporativismo e uma autoproteção. Ele vive de altos salários e de altos privilégios. É isso que movimenta o judiciário no Brasil hoje. Mas o judiciário é extremamente amplo e ele tem uma característica de muita autonomia. Se o judiciário não tivesse muita autonomia, o Moro não teria feito o que ele fez. E do mesmo jeito que você tem Moros por aí, eu acho que você tem também uma geração mais jovem de juízes que está chegando aí e que consegue perceber isso tudo. Então eu tenho esperança que a gente possa ter no meio judiciário, com uma transformação geracional que está acontecendo, uma melhoria no sentido de, embora os concursos sejam quase ainda majoritariamente ganhos por gente da alta elite, que reproduz o pensamento de elite dentro do judiciário e vai lá fazer uma sentença racista, misógino e tudo mais que a gente vive vendo, eu acho que existe por um outro lado que ainda não é maioria, que ainda é minoria, mas que vai se consolidando, e eu tenho esperanças que esse outro lado consiga pouco a pouco resgatar o papel do judiciário. Eu conheço pessoas dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, que me dão alguma esperança de que a gente possa pouco a pouco reverter esse quadro. Vamos torcer, porque de fato hoje em dia o Judiciário é a coisa mais abominável que a gente tem. Não só o Judiciário, como o Ministério Público, né? Que faz parte do Judiciário, mas é um pouco à parte aí. Valeu, obrigado. Eu acho que ainda são exceções, assim, infelizmente. Tomara que tenha uma nova geração, mas me dá realmente muito medo do que a gente vê por aí. Enfim, vamos fechando. Emília, você quer fechar alguma coisa que queira falar para a gente fechar? Enfim, dentro dessa questão de habitação, das eleições, uma última palavrinha. Então, dentro dessa questão do judiciário, né?
Nós temos aqui uma situação bem bastante no Rio de Janeiro, né? Uma situação bastante complexa, né, de desigualdade mesmo, com relação à decisão judicial, que foi a decisão judicial que nós temos aqui no condomínio Campo Melo, né, que aqui também na Zona Sul, que inclusive faz divisa aqui com a área da comunidade do Horto, e esse condomínio ocupa também uma área extensa, que hoje é do Estado, né, essa área. E ali haviam vários processos também de reintegração de posse, para remoção de todas as mansões da área em uma operação lá da floresta, né, da parte do parque florestal. Aí o que acontece? Numa decisão que eu achei bastante não inusitada, né, que o judiciário, quando a relação com o poder econômico, as decisões sempre são diferentes da com pobre, né, daquilo que eles dão para a classe pobre. Então o judiciário determinou a permanência, né, dessas mansões, condicionou a pena ao pagamento, né, irrisório para eles lá, de uma medida compensatória, alegando que a remoção das mansões seria muito mais prejudicial na preservação ambiental do que a remoção das mesmas. Então essas mansões, os caras estão lá até hoje, titulados, né? São os donos da terra, enquanto que aqui na comunidade do Horto, 621 famílias, ainda estamos aqui sob o julgo aí da decisão, né, das decisões judiciais que determinam a remoção das famílias. Quer dizer, o judiciário realmente, a tendência é atender aos mais abastados, né, e remover toda a população pobre. Então, como diz o professor Baldez, o povo tem que fazer a hora e tem que fazer acontecer, porque se depender do judiciário, nós nunca vamos ter uma decisão, nem tão cedo nós vamos ter uma decisão favorável pela permanência nem da comunidade do outro e nem de outra área qualquer que está sob júdice, né? Correndo risco de remoção. Infelizmente, essa é a realidade e a luta do povo tem que ser muito intensa e verdadeira na luta pelos seus direitos, reconhecimento dos seus territórios. Uma coisa eles têm que entender: comunidades, independente da classe social dos seus habitantes, tem uma história, tem uma memória, tem toda uma contribuição à cidade que tem que ser respeitada. Então, o judiciário tem que entender que as cidades têm que ser compostas pela diversidade, porque o rico não vive sem o pobre, nem o pobre vive sem a oferta do trabalho do rico, não é isso? Então temos que viver em comum acordo, que a cidade tem que ser feita para todos, né? A cidade tem que ser de todos têm que ter direito, sem discriminação, que pobre só pode morar em áreas inóspitas e só o rico tem direito à áreas nobres, né? Abastadas aí, e com o meio ambiente, com todo aquele aparato do bem viver. A cidade tem que ser assim. Nessas eleições, o povo tem que atentar para isso. Votar em quem tem compromisso com o povo com relação ao direito à cidade. Que a população tem que votar num cara lá, né, no prefeito ou no vereador, que tenha compromisso, que vai ouvir o povo para poder administrar a cidade. Que não é chegar com um pacote pronto, não. Tem que ouvir a necessidade de cada área, dentro das suas características, para poder fazer uma boa governança. Então, vamos acordar, meu povo, que a hora é essa.
Emília, obrigado. E aí o caso do Horto, enfim, a gente poderia ficar quase 3 dias falando disso, porque envolve o Poder Judiciário, envolve o Tribunal de Contas da União. Sim! Tanta situação absurda. Envolve o TCU, envolve o STF, toda uma gama aí de... E imaginar que, enfim, com famílias que estão 3, 4 gerações, né, que moram desde o século XIX. Sim. E preservando a área, né? E preservando Isso que é o mais importante. Obrigado, Emília, por tudo. Obrigado pela sua presença. Vou passar para o João para fechar, tá? Obrigado por tudo. Ok. João. Eu que agradeço a vocês. Não, valeu, Rafael. Não tenho mais muito o que falar. Acho que a gente já discutiu bastante. Acho que estamos aí, né? Vamos tentar fazer isso que a Emília falou. Eu acho que agora a gente tem uma reta final aí para tentar ver se a gente reverte alguma coisa, se a gente salva. No fundo, não parece, mas essa eleição municipal, ela tá assim, colocando a democracia em jogo, e ela é capaz que ela possa salvar ou não a democracia, né? Eu acho que tem 2 eleições que são muito importantes, essa agora municipal e a do Donald Trump daqui a pouco. Eu acho que ambas são muito mais, quer dizer, e essa municipal ninguém está tentando muito, mas eu acho que ela pode ser um indicativo de que talvez o jogo esteja começando a mudar, quem sabe, né? Vamos torcer. Eu acho que também não dá para a gente ficar acreditando que a população brasileira pode ser tão radicalmente manipulada que as pessoas não percebam alguma hora o que está acontecendo e o desastre que está acontecendo, não sejam capazes de comparar com 5, 6 anos atrás, e que apesar de todas as críticas que a gente pudesse fazer, o Brasil era outro, né? Não há como dizer que não era. Então eu tenho esperança. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição, vamos trabalhar aí. Mas eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade aí de eu ir respirar os ares cariocas um pouquinho, faz bem para quem está aqui em São Paulo. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Emília, aí, foi um prazer. Ótimo. Eu acho também que as eleições do Trump podem ser muito significativas, né? Assim, um sinal importante para a gente. Enfim, eu agradeço a todos. Daniel, você fecha aí? Fecho sim. Só agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrar para vocês seguirem o Leus nas redes sociais, tanto aqui pelo Facebook quanto pelo Instagram, para estar sabendo aí das próximas lives, dos próximos projetos que a gente tem pela frente. Bom, pode fazer o teu jabá lá do teu movimento também, do eu faço parte de um movimento chamado Fábrica Suburbana, onde a gente está tratando de pensar, né, um subúrbio do Rio de Janeiro, uma periferia, de forma melhor e de forma mais justa nessa cidade. Então, essa quarta-feira agora, pelo Facebook da Fábrica Suburbana, eu vou estar à frente de uma live onde a gente vai discutir a importância de pré-vestibulares comunitários nas periferias e no subúrbio do Rio de Janeiro, como isso pode transformar a realidade social do bairro, e da cidade. E na quinta-feira, pelo Instagram, eu vou também estar numa live falando sobre memórias do Rio de Janeiro, junto com o professor Mauro Amoroso, parceiro do Rafael aí. Os dois são 8h30 da noite. Quarta-feira pelo Facebook da Fábrica Suburbana, @Fábrica Suburbana, e na quinta também pelo Facebook, na quinta pelo Instagram do @Fábrica Suburbana. É um projeto que a gente tem lá dos estudos urbanos. É muita rede social, Deus me livre. Até se enrola. Então tá bom, gente. Valeu. Brigadão, Emília, João. Vamos que vamos. A vida continua e não pode perder a esperança. Obrigado, Rafael. Prazer. O sol vai nascer de novo.